Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um OvoCast, um podcast criado pela Ovo Novo para trazer informações e novidades para vocês sobre saúde e bem-estar. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui, sou Lícia, diretora da Ovo Novo. Estou muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez, em mais um episódio. Obrigada a todos, por nos acompanharem e lembra de seguir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho para você receber as novidades e acompanhar nossas redes sociais. E claro que hoje eu tenho convidada nova, E nós vamos bater um papo muito legal, muito interessante, tá imperdível, sobre um assunto que interessa a todo mundo, Saúde íntima, sexualidade e muito mais com a fisioterapeuta Ellen Ferreira. Seja muito bem-vinda, Ellen. Estreando aqui hoje, com a gente no OvoCast. É um prazer recebê-la aqui. Em nome de toda a família Ovo Novo, eu agradeço você ter vindo aqui com o nosso convite, ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho sobre você. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês, falar um pouquinho de saúde íntima, em um canal que está abordando toda essa parte de saúde e trazer sexualidade de forma simples, de informação com qualidade, que isso é muito importante sempre. E eu sou fisioterapeuta pélvica, já trabalho há 8 anos na área, sou pós-graduada, sou professora de pós-graduação, sou coordenadora de pós-graduação, tudo na área de fisioterapia pélvica. Então, é o meu mundinho, assim, é onde eu realmente passo os meus dias, e é sobre sexualidade, sobre saúde íntima, sobre cuidados com a saúde íntima, e é isso que eu amo fazer. Que bom. Eu sou fisioterapeuta por formação, Sou formada em 2010. E ainda exerci 2 anos e acabei entrando no mundo do ovo. Ai, que bom! Não sabia, bom saber. Explica um pouquinho para o pessoal o que é a fisioterapeuta pélvica, Eu acho que muita gente não conhece essa especialidade, Às vezes ouviu falar, mas não sabe o que é que faz. Então, o que é a fisioterapeuta pélvica? Isso. A fisioterapia pélvica, ela atua em todas as áreas da região pélvica. Então, a gente trabalha com homens, mulheres, crianças, trabalhando desde saúde íntima como um todo. Então, pessoas que não têm nenhuma queixa, que não tenha nenhum desconforto na saúde pélvica, mas que quer melhorar a qualidade de saúde íntima, que quer se conhecer melhor, que quer trabalhar esse autoconhecimento, o autocuidado de uma forma segura e conhecer o próprio corpo também, mas também com pessoas que têm disfunções, que seriam as alterações, as queixas relacionadas à saúde íntima. E essas disfunções, elas incluem incontinências urinárias, incontinências fecais, incontinências de flatos, dores na relação sexual, dificuldade de sentir orgasmos, pessoas que perdem fezes, como eu falei, dificuldades de ereção. Então, todo um trabalho voltado para a saúde íntima, para a região pélvica. É muito amplo, essa área. E realmente eu acho que muitas pessoas não conhecem ainda. Você acha que mesmo nos dias de hoje ainda é um tabu falar sobre esse assunto? Sim, com certeza. Saúde íntima e sexualidade. Isso é muito comum, assim. Acaba que nós crescemos numa sociedade onde falar de sexualidade é um pouco proibido ainda, Então, principalmente nós, mulheres, que temos essa dificuldade. E tocar no nosso corpo, entender como funciona o nosso corpo, quais os estímulos que a gente gosta de receber, já é muito difícil. E falar, expor, conseguir trazer isso para outras pessoas fica mais difícil ainda. Então, querendo ou não, por mais que a fisioterapia pélvica não seja uma área tão nova da fisioterapia, mas a gente ainda tem muita dificuldade em abordar esses pacientes, em trazer esses pacientes para o consultório. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu digo, olha, a gente precisa de fisioterapia pélvica, independente de você ter alguma disfunção ou não. Então, é uma rotina, É visitar o fisioterapeuta uma vez por ano para conhecer como está a sua musculatura, para saber como está a funcionalidade do seu corpo. Porque quando a gente vem perceber alguma alteração, é quando a gente já está com sintomas, Quando já está perdendo urina, quando já está sentindo dor na relação sexual. Então, acaba que não precisa esperar esses sintomas aparecerem para que a gente busque um fisioterapeuta pélvico. E é uma área que está crescendo, que está ganhando espaço. Então, hoje em dia, depois de 8 anos de consultório, eu vejo que as pessoas elas estão muito mais acessíveis, estão muito mais disponíveis para a fisioterapia pélvica do que estavam há alguns anos atrás.
Eu lembro de quando eu comecei, o meu consultório ele não tinha nem placa. Porque eu percebia que as pessoas elas tinham vergonha de ficar na frente do consultório para que outras pessoas não passassem na frente e vissem que ia entrar num consultório de fisioterapia sobre pélvica. questão de você assumir, né? De você reconhecer que tem uma dificuldade. E até falar assim, poxa, vai fazer alguma coisa de fisioterapia pélvica. Hoje em dia, até hoje, algumas pessoas ainda não sabem como funciona. Então, eu sempre recebo perguntas, mas fulano não fica com vergonha? Mas aquela paciente não fica com vergonha? E é tão comum, é tão simples a rotina de consultório que acaba que não na tem verdade, motivo. é um problema comum, né? Acho que, muitos problemas de mas são problemas das mesmas pessoas que algumas vão buscar ajuda e outras ficam naquela de, não, eu tenho vergonha. Esperando piorar, esperando não ter mais outra opção até chegar no consultório, né? E aí, às vezes, quando eu recebo paciente, é comum escutar assim... Eita, Ellen, e aquele paciente que saiu daqui tão novinho e já precisa disso? Gente, precisa, porque é uma coisa comum, né? Tá mais na nossa realidade do que a gente imagina. Então, para a gente ter uma noção, assim, alguns estudos relatam que 64% das mulheres sentem dores na relação sexual. É um número altíssimo, né? 1 a cada 3 mulheres nunca sentiu orgasmo numa relação sexual. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eu tenho pacientes de incontinências urinárias, de percas de urina, que perdem urina com 24 anos, com 23 anos. E eu tenho paciente com 70, com 80 anos. Então, isso não é algo específico da idade. Não é específico do idoso, da paciente idosa. Pode acontecer com qualquer uma de nós. E a gente só não fala tanto sobre, né? A gente não fala para todo mundo que a gente vê. Inclusive, eu sofri com incontinência urinária quando eu tinha 9 anos. Na verdade, acho que eu fazia xixi na cama até os 9 anos, por conta de incontinência urinária, até fazer tratamento e tal. Então, realmente, não é uma questão de idade, isso, né? Você falou que também atua por falar em idade, né? Você atua também com crianças, com mulheres e homens. Quais são as principais disfunções da criança que podem aparecer nesse sentido aí? Pronto. Em crianças, normalmente, estão atreladas com ou alguma alteração no nascimento ou algum hábito adquirido ao longo dos anos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que nasceu com ânus imperfurado. E aí precisou passar por processos de cirurgias até refazer o canal anorretal e aí aprender a defecar pelo ânus. Uhum. Então, é uma má formação que aconteceu durante o nascimento, que aconteceu durante a formação desse bebê e que ele leva hoje e que precisa fazer tratamento, já está com 10, 12 anos e ainda precisa fazer tratamento. Como tem casos de crianças, como você citou agora, que perdem urina e que muitas vezes a mãe pensa, é porque tá com preguiça de ir ao banheiro. É porque não quer parar a brincadeira para ir ao banheiro. Só que, na verdade, isso é uma alteração neurológica da formação urinária dessa criança. Exatamente. E aí precisa dar uma atenção importante a isso, né? Porque quando não tratado quando criança, quando não solucionado quando criança, ela vai levar isso para a vida. Então, eu tenho casos de mulheres adultas com 30 anos que perdiam urina quando eram crianças, perdeu urina quando estava adolescente e hoje em dia, quando está na fase adulta, também perde urina. E aí, isso acontece muito. E também tem aqueles casos de crianças que criam alguns hábitos, né? Por exemplo, tá realmente com preguiça de ir ao banheiro e vai prendendo urina e vai gerando uma bexiga hiperativa e vai gerando outro tipo de alteração na bexiga. Então, a gente tem que avaliar bem direitinho, trazer o tratamento mais adequado para essa criança, mas que é muito comum a gente precisar atender crianças nessa área. Eu sou prova disso, tá? Porque eu sofri muito com isso. Menina, você fez xixi na cama de novo. Mas assim, eu não tinha... Não sabia, não tinha controle. Então, depois que realmente foi descoberto que eu tinha problema de incontinência, então, fica aí a dica, né? E a atenção para as mamães. Em relação à saúde íntima da mulher, quais são os maus hábitos, os principais maus hábitos que as mulheres hoje em dia têm que podem prejudicar a saúde íntima? Então, trazendo, né, a sugestão da Ovo Novo, inclusive a má alimentação.
a má alimentação hoje em dia interfere hoje em dia não, né? Sempre interferiu na saúde íntima da mulher. Então, se a gente não tem uma alimentação adequada, a gente altera a flora vaginal da gente. E essa flora vaginal alterada, que interfere diretamente no nosso pH, traz infecções urinárias, traz desconfortos pélvicos, ressecamento, dificuldade de sentir orgasmos, de lubrificação. Então, a alimentação, ela é um dos hábitos que a gente sempre tem que ter uma atenção, tem que ter um cuidado. E entre eles tem também os hábitos de higiene íntima, né? De cuidados com a saúde íntima, como passar muito tempo com roupas abafadas, usando muito tempo por calça jeans, que abafa demais a região íntima. Sem falar nessa época que a gente tá muito quente, que tá muito calor. Então, sempre priorizar roupas mais leves, que deixam essa região íntima mais arejada, que deixam a vagina respirar com mais facilidade. Usar sabonetes íntimos, sabonetes que alteram o nosso pH, sabonetes que interferem na nossa... Isso é uma prática comum, né? É muito comum. E aí acaba que, muitas vezes, a mulher ela tem uma queixa recorrente, por exemplo, candidíase, uma gardnerella, uma infecção recorrente, mas ela não sabe o motivo daquilo. E pensa que vou usar um sabonete íntimo que vai melhorar, vou usar um desodorante íntimo que vai melhorar, e muitas vezes aquilo está causando aquela infecção. Então, essa dificuldade... Usar muito protetor diário também, da mesma forma das roupas quentes, né? Abafa a região íntima. Lavar dentro do canal vaginal, que a gente pensa que é difícil, assim... a gente sempre fala, né? Não pode lavar dentro do canal vaginal. Mas ainda assim, é muito comum encontrar pessoas que lavam dentro do canal vaginal, que usam chuveirinho, que colocam sabonete dentro do canal vaginal. Eu tive uma paciente que ela colocava hidratante corporal dentro do canal vaginal. E a queixa dela no consultório era candidíase de repetição. Então, o que estava causando essa candidíase eram esses hábitos, né? Que altera, né? Todo o sistema. Desregula totalmente a flora vaginal, intestinal, e isso faz com que a mulher ela não consiga tratar. Ela não consiga ter uma melhora daquela queixa dela, né? Que seria tanto a disfunção urinária, as disfunções urinárias, mas também as disfunções de higiene mesmo, de infecções e de alteração de pH. Sobre essa questão de higiene, eu até também já ia perguntar sobre isso. Tanto para homens como para mulheres, né? Existem alguns hábitos de higiene que deveriam ser mais utilizados ou deveriam ser utilizados. O que você orienta para mulheres e homens? Então, a gente não... Quanto menos coisas colocarmos dentro do canal, dentro e fora do canal vaginal, melhor. O mais adequado seria que tanto os homens não têm tanto essa necessidade, mas que principalmente as mulheres lavassem a vulva, a parte externa do nosso canal vaginal, lavassem a vulva só com água. Então, tomar banho só lavando a vulva com água já era o necessário, o suficiente. A vagina, a vulva, elas são autolimpantes, então não precisa de produtos químicos. Mas eu entendo que com a nossa rotina, trabalhando o dia todo, às vezes menstruada, nem sempre a gente se sente tão segura em usar só a água. Então, que a gente priorize um sabonete líquido e que seja neutro. Até aqueles sabonetezinhos de bebê já são suficientes, assim, sabe? Um sabonete líquido, neutro, que tenha o mínimo possível de alteração de pH, que tenha o mínimo possível de perfume, o mínimo possível de hidratante, que isso já vai ajudar. No caso, é sabonete com pH neutro ou sabonete com qual? Sabonete com pH neutro. pH neutro. Então, a gente tem algumas marcas, assim... Quando a gente vai em farmácias, mercados, se a gente olhar aqueles que são de bebês, recém-nascidos, o mais neutrinho possível é o melhor, é o mais indicado. E aí, evitar usar lenços umedecidos, evitar usar protetores diários, alguns hábitos que muitas vezes acabam interferindo diretamente. Por exemplo, a forma com que a gente lava as nossas calcinhas, a forma com que são lavadas as cuecas. Isso conta muito também, porque muitas pessoas colocam água sanitária, desinfetante, amaciante, desinfetante não, amaciante. Então, isso faz com que aquele cheiro, aquele perfume, ele fique absorvido pela calcinha e interfere diretamente na flora. Aconteceu comigo um caso, eu gosto de estar trazendo os casos, porque as pessoas vão se identificando. E aí, aconteceu comigo um caso de uma paciente que ela chegou um dia no consultório com um odor muito forte, e ela disse assim, olha, eu vim porque
eu não tenho outra opção. E tava me incomodando muito. Eu tava até com vergonha de vir, de tanto que tá me incomodando. E aí eu perguntei a ela várias coisas. Você fez isso? Você faz aquilo? E ela, não, Ellen, eu faço tudo certinho. Eu tenho o maior cuidado, eu lavo minhas calcinhas, eu boto para secar no sol, eu não deixo secando no banheiro, não tô comendo muito doce, enfim. Todos os cuidados certinhos. E aí, no final da sessão, a gente descobriu que ela usava aquelas pastilhas de naftalina. Ela usava as pastilhas de naftalina dentro da gaveta dela. Da calcinha. Da gaveta da calcinha. E aí, a naftalina é muito forte. E acabou que a naftalina absorveu, a calcinha absorveu essa naftalina e sempre que ela usava, passava para o corpo dela e isso alterou o pH dela. E aí a gente teve que fazer uma limpeza geral, né? Tire todas as calcinhas, lave 2 ou 3 vezes para conseguir tirar aquele cheiro. Bote todas para secar no sol. Se possível, troque de calcinhas para poder mudar isso, porque realmente o odor estava bem forte, estava incomodando ela e as pessoas que estavam próximo. Menina, que situação, né? Tá vendo? Que coisa simples, uma pequena coisa que interferiu tanto na vida. E assim, é muito comum, sabe? Às vezes a gente pensa que, não, eu tô lavando dentro do meu canal vaginal e eu tô usando a maior possibilidade de higiene que eu poderia usar. E às vezes não é o necessário, né? A gente não precisa ter esse hiper cuidado. A gente não precisa de muito para cuidar bem da nossa vagina. É só lavar com água, conseguir dormir um tempo sem calcinha, o homem também dormir sem cueca, para deixar esse órgão respirar. Evitar usar protetores diários. Quando tiver menstruada, usar um absorvente que não seja de uma malha seca, aquelas malhas que... aquele absorvente de cobertura de plástico, usar sempre um absorvente de cobertura suave. Se possível, um coletor, um disco menstrual, porque já deixa também essa região respirar. Então, são cuidados que a gente vai introduzindo no nosso dia a dia, mas que não precisam ocupar muito nosso tempo, que não precisam exigir muito da gente. Verdade. E você falou todos esses produtos, né, hidratantes, sabonetes líquidos e, enfim, isso também altera, além de alterar o pH e a microbiota vaginal, também altera a questão de lubrificação e isso pode interferir na relação sexual? Pode, porque a gente só consegue ter uma boa penetração se a gente tem uma boa lubrificação, né? E aí acaba que a relação sexual, a excitação durante a relação sexual, ela vem de um ciclo. As coisas precisam estar funcionando exatamente bem em todos os aspectos, desde o desejo, a excitação, a lubrificação, a penetração, até o relaxamento e aí em seguida o orgasmo. Então a gente precisa estar com tudo bem alinhadinho para que a gente tenha uma boa relação sexual, para que seja uma relação sexual proveitosa. Porque, por exemplo, se eu tiver uma relação sexual que seja desconfortável, que tenha sido desconfortável para mim e que tenha causado dor, desconforto, numa próxima relação que eu for iniciar, eu já vou iniciar um pouco mais travada, mais tensa, né? Um pouco mais tensa, porque eu vou lembrar, poxa, se aquela relação ela me incomodou, essa provavelmente vai incomodar também. Então eu já inicio essa relação desconfortável. E aí, quando a gente consegue manter tudo bem alinhado, quando a gente consegue estar presente naquela relação de corpo e concentração, porque muitas vezes a gente quer que a relação ela acabe rápido, a gente está tendo relação sexual e está pensando em outras coisas, está se preocupando com o trabalho que vai ter no outro dia, aquilo faz com que muitas vezes a gente não consiga estar ali de corpo e concentração mesmo naquela relação. Então, a lubrificação, ela demora a acontecer, a excitação, ela demora a acontecer, o orgasmo, ele provavelmente não vai acontecer. Não acontece. Então, tudo tem que estar bem interligado. Maravilha. Agora, para o grupo mais teen, né? Uma pergunta mais assim para as mães de adolescentes e adolescentes, né? Que estão nessa fase de transição, que começam a existir várias mudanças, que existe uma enxurrada de alterações hormonais nesse processo, né? Quais as principais alterações que acontecem, né? E o que é que você poderia orientar, assim, para os adolescentes, né? Que estão nessa fase aí de mudanças? Então, eu acho que... Ontem eu até falei isso no Instagram, que é sobre a educação sexual, né? A importância da informação para essa... Não só para nós, que já somos mulheres adultas formadas, muitas vezes com filhos,
que é o meu caso, mas principalmente para esses adolescentes que estão iniciando essa vida sexual, que estão começando a perceber as alterações sexuais do corpo deles. E a gente precisa ter informação. A gente precisa falar sobre. Conversar, A gente né? precisa trazer isso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Precisa ser algo comum. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu converso com ela quando eu vou limpar ela, quando ela vê alguma coisa que remete a algo mais sexual. Então, eu falo para ela sobre aquilo. Nós que somos mães, assim, eu não sei você, mas eu sou mãe. Eu sou mãe de 2. Pronto. Eu sou mãe e às vezes a gente tá no banheiro, a gente sabe que o filho chega mesmo, que a filha entra. E aí, quando eu tô menstruada, que eu tô no banheiro e ela chega, eu percebo que ela olha pra mim com um olhar diferente. Coisa estranha, né? E aí eu preciso explicar pra ela sobre isso. Eu preciso falar, olha, a menstruação ela acontece, mamãe tá assim, porque mamãe tá passando por um período do mês que ela precisa ficar menstruada. E eu vou explicando. Talvez ela não entenda tudo que eu quero passar para ela, mas alguma coisinha ela absorve e aquilo já tira um pouco a curiosidade que teria, sabe? E ela já vê como aquilo é uma coisa normal, né? Porque às vezes ela pode olhar e dizer, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí, aos pouquinhos, a gente vai introduzindo isso na vida da criança, do pré-adolescente, do adolescente. Então, é informação, é falar. As crianças, elas começam com dúvidas muito cedo, né? E as nossas crianças hoje em dia, a nossa geração faz com que elas saibam de muitas coisas muito mais cedo do que a gente soube na nossa idade, na idade delas. Então, querendo ou não, a gente precisa trazer isso de uma forma leve. É falar que existe o namoro, que existe a relação sexual, é explicar como isso acontece, quais as formas que tem de prevenção. Como é que ela pode se prevenir de uma gravidez? Como é que ela pode se prevenir de uma doença sexualmente transmissível? Porque quando a gente traz essa informação, a gente evita que evita muitos problemas, com certeza, viu? Evita problemas, evita com que ela vá buscar de outra forma essa informação, né? A gente não sabe como a internet vai passar isso, a gente não sabe como uma coleguinha de turma vai passar isso. Então, é importante que a gente fale. É mais seguro que a gente passe essas informações, né? É verdade. Agora, em relação, vamos mudar vamos pro oposto, né? Para as mulheres mais velhas, que estão já na fase de menopausa, quais as alterações, né, pélvicas e íntimas que acontecem? Então, é muito comum que durante esse período da menopausa aconteça o ressecamento vaginal e, junto com o ressecamento, as dores pélvicas e vaginais. Então, o ressecamento, ele acontece em todas as partes do corpo da mulher. Ela sente ressecamento nos olhos, na boca e, inclusive, na vagina. Então, a relação sexual, ela se torna um pouquinho mais difícil, a libido fica um pouco mais diminuída, a mulher, ela perde um pouco a elasticidade, o colágeno, então isso faz com que também a relação sexual, ela não tenha tanta firmeza na relação. É comum que uma mulher, na menopausa, ela chegue no consultório com a queixa de que está se sentindo mais flácida, que está se sentindo mais folgada durante a penetração. Então, a gente precisa abordar isso de uma forma natural, já que a gente sabe que essas alterações vão acontecer e com todas as mulheres, mas principalmente de prevenção. Então, quanto mais cedo essa mulher busca um tratamento, busca uma reposição, se necessário para o caso dela, busca a fisioterapia pélvica, melhor a gente consegue trabalhar e minimizando ainda mais os sintomas e as queixas que essa mulher vai apresentar. Então, na fisioterapia, a gente vai trabalhar um fortalecimento pélvico, vai trabalhar a funcionalidade dessa musculatura, a coordenação muscular dessa região pélvica, fazer com que ela consiga prender, soltar no momento correto, fazer com que a sensibilidade dela fique ajustada. Então, tudo isso a gente vai trabalhando para melhorar os sintomas e as queixas que essa mulher apresenta na menopausa. Minimizar também, né? Minimizar esses efeitos, né? Você falou também do colágeno, né? O colágeno é o queridinho, né? Que todo mundo vai perdendo ao longo do tempo. E, assim, o ovo é riquíssimo em proteínas de alta qualidade que ajudam, né, nesse processo de formação de colágeno. Você acha que o consumo do ovo ajuda nesse momento aí, tanto nesse como em outros momentos, isso, né? O ovo, ele tem uma substância, que é a colina, né, a acetilcolina, que ela é excitatória. Então,
se justamente na menopausa é um período em que a mulher ela perde um pouco essa libido, ela diminui um pouco essa vontade de ter relação sexual, a gente usa desse benefício, para fazer com que ela tenha um pouco mais de vontade de ter relação sexual. E sem falar que entra em todos os aspectos de uma alimentação saudável, né? O que vai favorecer essa mulher não só numa questão de flora vaginal, intestinal, mas também toda a reposição que ela precisa de vitaminas ao longo do corpo dela. E o corpo da gente, ele funciona como uma engenhoca. Ele tem que estar funcionando em todos os aspectos bem para que a gente consiga ter uma vida íntima e sexual também saudável. É verdade. Inclusive, o ovo, ele... Fala-se que o ovo de codorna é excitatório, né? É verdade essa questão aí. Isso, é verdade. E é justamente por conta dessa Da substância que eu acetilcolina. falei, que ela é uma substância excitatória, né? E ela faz com que, sim, aumente essa libido, aumente a vontade de ter relação sexual. Então, é usar e abusar do ovo nesse momento. E em todos. Em relação à depilação, tá? Então, a gente surgiu uma dúvida aqui, porque dos nossos telespectadores, né? Perguntando em relação à depilação. O que você orienta antes e depois da depilação? Então, a depilação, antigamente, ela era usada como uma forma de proteção para essa vulva. Então, as mulheres mais antigas, elas usavam a depilação para proteger de entrar poeira, entrar mosquitos, entrar sujeira que interferisse na saúde íntima. Só que hoje em dia, com as roupas que a gente usa, com os cuidados que a gente tem, isso já não é algo tão específico assim. A depilação, ela não faz parte de uma proteção para essa vulva. Então, fica muito livre para cada mulher. O que a gente precisa ter cuidado é como vai fazer isso, né? Então, tem algumas pessoas que têm alergia a gilete, a gilete mesmo. E aí precisa usar de outros métodos, a laser, depilação na cera. Então, a gente precisa escolher o que é mais adequado para aquela mulher e que pode sim ser feita a depilação completa na vulva, na vagina. Na vulva não tem problema nenhum, contanto que tenha um cuidado com os produtos, tá? A depilação na cera, é comum se usar talco, um pozinho, que é para amenizar os sintomas pós-depilação. Só que quando isso entra dentro do canal vaginal, isso pode sim alterar o pH, alterar a flora vaginal e fazer com que essa mulher tenha infecção. Então, alguns cuidados eles precisam ser necessários, sabe? Mas a depilação ela fica bem livre para a escolha de cada uma. Antigamente não se indicava muito, né? Isso. Hoje em dia a gente já sabe que não É interfere. só ter cuidado com a questão dos produtos, né? Mais uma vez, que são utilizados. Em relação à melhora da libido, o que você acha que poderia, para algumas pessoas que têm disfunções, né, de libido, e até os homens que têm algumas disfunções de ereção e tal, o que você orienta? Então, a libido, ela é... Eu sempre uso isso, assim, de que a libido ela é uma plantinha que a gente precisa regar todos os dias. E é preciso, de fato, alimentar. A gente só tem vontade daquilo que a gente lembra, daquilo que a gente vê. Então, se eu não tenho uma boa relação com a sexualidade, naturalmente eu não vou ter vontade de ter relação sexual, não vou ter uma libido mais alta, não vou ter um desejo mais aflorado. Então, eu preciso estar alimentando isso ao longo dos dias. Como, por exemplo, falar sobre sexo, ver algo relacionado a sexo, assistir filmes, assistir séries que sejam um pouco mais sensuais, que a gente consiga ver beijos, que a gente consiga ver relações sexuais, que a gente fale isso com os nossos parceiros e parceiras, que a gente tenha a liberdade de se expressar sexualmente como a gente gosta. Mas é preciso alimentar isso. E acaba que com a rotina, né, que a gente leva hoje em dia, isso fica um pouquinho difícil. Porque, querendo ou não, você chega em casa cansada, chega com um monte de coisa para fazer para o outro dia. Então, a gente vai deixando a sexualidade de lado. Mas precisa alimentar, precisa falar, precisa estimular isso na nossa relação. Porque, senão, não tem vontade. É aquela história de estar conectada, né? Isso. É estar presente, né? Porque, muitas vezes, a relação sexual, em muitos casais, ela é feita por obrigação. É feita porque, eu sou casada, então eu preciso fazer.
Só que a gente precisa querer, a gente precisa se esforçar para aquilo. Quando a gente namora, por exemplo, é muito bom, porque você prepara o seu corpo para encontrar aquela pessoa, independente de ter relação ou não. Então, você toma um banho mais cuidadoso, você coloca um perfume diferente, você coloca uma lingerie diferente, você vai preparando sua mente para aquele momento. Então, a gente precisa introduzir isso também na nossa rotina de casamento, de noivado, de namoro, do que for. A gente precisa fazer com que a preparação, o tempo dedicado para a relação sexual, ele seja algo comum. Então, conversem com seus parceiros, com suas parceiras, falem do que vocês gostaram na relação sexual. Diga mesmo, olha, eu gostei que você fez aquele sexo oral daquela forma, eu gostei que você fez uma massagem daquele jeito, eu gosto da penetração daquele jeito, porque aquilo vai facilitando, vai gerando mais intimidade para o casal, vai dando mais liberdade para conversar. E no que a gente fala, a gente lembra de momentos, de coisas que foram feitas, que foram legais, e aquilo vai estimulando essa libido ao longo dos dias também. Questão mais também de relacionamento, de conversa, de Isso. empatia, e a gente precisa estar né? à vontade, né? Como é que você não tem liberdade, como é que você não tem intimidade com a pessoa que você deita, com a pessoa que você está nua para ela. Então, precisa ser falado, isso é uma coisa que eu abordo muito assim no consultório com as minhas pacientes, e eu digo, ó, gente, a gente precisa falar, a gente precisa dizer para o parceiro da gente se a gente gostou daquela relação ou não, porque o homem, se for uma relação heterossexual, o homem não tem vagina, ele não sabe como aquela vagina pode ser estimulada. A mulher, ela não tem pênis, ela não sabe como é para ser estimulada. Então, a gente precisa trazer isso para a relação mesmo, sabe? Eu tenho pacientes que o parceiro não sabe nem que faz a fisioterapia pélvica. Então, eu fico pensando o quanto que Faz escondido. e o quanto que falta, sabe? De comunicação mesmo. Talvez, no que ele fique sabendo o que faz na fisioterapia pélvica, o que é que foi trabalhado na fisioterapia pélvica, já melhore aquela relação numa conversa mesmo, para dizer, eita, que legal, então vamos tentar fazer isso aqui na relação sexual para melhorar o seu tratamento na fisiopélvica. Então, aquilo vai gerando intimidade, vai trazendo proximidade, e tem que falar mesmo. A gente tem que estar aberta para esse diálogo, para essa liberdade que a relação sexual ela pode trazer. É verdade, concordo plenamente. Agora, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado e voltando a falar um pouco sobre ovo, a gente sabe que o ovo tem um alto valor biológico, né? E é muito rico em aminoácidos, proteínas, vitaminas e alguns minerais. E isso com certeza ajuda muito na questão muscular, né? De treinamento muscular do corpo como um todo. As pessoas que treinam muito comem bastante ovos e isso com certeza traz melhores resultados. Em relação à musculatura pélvica, né? As pessoas fazem treinamento muscular pélvico ou tratamento muscular pélvico só para tratar alguma disfunção ou isso pode ser feito em pessoas saudáveis para melhorar algum tipo de funcionalidade? Pode sim. Não só pode, como é super recomendado que mesmo que você não tenha nenhuma queixa, você procure a fisioterapia pélvica para entender como é que está a sua musculatura. Né? Então, da mesma forma que a gente dá uma atenção à musculatura do corpo, né? Principalmente a parte estética, bíceps, tríceps, abdômen, né? Então, da mesma forma que a gente, glúteos, quadríceps, enfim, da mesma forma que a gente dá atenção a essas musculaturas estéticas, a gente precisa dar atenção também à parte funcional do nosso corpo, né? Que é de extrema importância. Então, a gente ter uma boa funcionalidade muscular. Existem pacientes que têm uma tendência a ter uma musculatura muito mais fraca, muito mais flácida do que outras. Então, por exemplo, eu tenho um histórico de uma mulher que perde urina, que tem uma musculatura enfraquecida, ela perde urina, mas a mãe dela perdia urina, a avó dela perdia urina, a tia dela perde urina. A filha dela já está começando com queixa de urina. Então, querendo ou não, a gente sabe que a genética influencia muito na musculatura, mas que o treinamento é primordial. Então, se a gente já sabe que tem uma alteração muscular e que a gente precisa trabalhar isso,
Da mesma forma que a gente trabalha qualquer outra área do nosso corpo, a alimentação, o exercício físico, ele também vai interferir na musculatura pélvica. Então, a acumilança de ovo, né, que algumas pessoas elas usam durante as atividades físicas, também vai interferir na musculatura pélvica. Também vai ser importante para a musculatura pélvica. E é importante que a gente dê uma atenção, que trabalhe também essa área. Maravilha. Para finalizar, nossa, eu conversaria horas aqui sobre esses assuntos, mas para finalizar, você até já falou aqui, mas eu queria que você retomasse um pouquinho sobre esse verãozão, esse calorzão que a gente tá aí, praia, sol, piscina, muito calor, e o que é que a gente pode fazer quais os cuidados que a gente poderia ter para não sofrer tanto na saúde íntima, nesse momento. Então, primeira coisa, cuidar bem da alimentação, tá? Uma alimentação com muitos doces, com muitos alimentos adocicados, faz com que a gente tenha infecções. Então, cuidar da alimentação, a gente está cuidando de dentro para fora, né? E aí tem os cuidados externos, que seriam, se for para praia, piscina, evitar ficar muito tempo com roupas úmidas. Então, tô numa piscina, passei algumas horas na piscina, passei um tempinho de biquíni, depois troca de biquíni, ou bota uma calcinha sequinha para evitar que aquela região íntima ela fique muito úmida. Isso tanto para homens quanto para mulheres, porque homens também têm candidíase, né? Homens também têm infecções. Então, evitar passar muito tempo com uma roupa úmida, tomar bastante água, porque a água ela interfere diretamente na flora vaginal e intestinal. Ter cuidado com os produtos que a gente usa na saúde íntima, evitar usar produtos muito próximo da região do canal vaginal. Então, evitar hidratante muito, muito próximo do canal vaginal, evitar perfumes também nessa região, porque isso pode alterar o pH da flora vaginal. E fazer fisioterapia pélvica. E ajuda bastante, que né? É muito importante. Ellen, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez você ter aceitado o nosso convite. E eu amei a nossa conversa, achei que foi incrível. Eu que agradeço pelo convite, eu acho muito legal. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, que legal. Uma área que foge totalmente, né, da saúde pélvica e querer abordar isso. Isso é muito importante. Integrar, né, que é o que tudo está ligado. Exatamente, e a gente saber que tem sim essa ligação. E eu agradeço mais uma vez pelo convite. Eu sempre estou ativa nas redes sociais, então, só para deixar aqui meu Instagram, é o @intimofísio. É onde eu estou sempre falando um pouco sobre saúde íntima, sobre sexualidade, tirando dúvidas, mostrando um pouquinho do meu trabalho. E fico à disposição para sempre que vocês precisarem. Muito obrigada, muito obrigada. Pessoal, encerramos hoje mais um OvoCast. E não esquece de seguir a gente lá no YouTube e no Instagram, @OvoNovoFazBem. Também estamos no TikTok. Tem muita coisa legal, muita receita, muita novidade. Acompanhe a gente e muito obrigada por estar aqui com a gente, nos acompanhando hoje.